Estou aqui com Cláudio Lara, um dos maiores especialistas de PNL do Brasil, para falar para você do Genialize sobre genialidade. Todo mundo já viu, já soube sobre os gênios, né? A gente vê, por exemplo, a genialidade você encontra nas pessoas que você encontra, por exemplo, Firenze, século XVII. Você encontra o quê? Todos os gênios da humanidade, grande parte deles estão lá. E não é por acaso. Eu acredito que a genialidade não acontece por um acaso. Eu acredito que o ambiente influencia muito. Então, o que fez naquele ambiente você ter muito gênio? Desde criança você era dado para um mestre de alguma coisa. Então você era uma criança de 2, 3, 4, 5 anos e você já era oferecido como um presente ou como um potencial aprendiz de um mestre que já fazia alguma coisa durante a vida inteira. Então a possibilidade de uma pessoa desde os 4 anos de idade até os 18, 19, 20 anos só praticar uma coisa, só estudar uma coisa, só falar sobre um assunto, faz com que realmente ela seja muito boa naquilo. E também em Firenze tinham muitas escolas, existia um intercâmbio das escolas. Então a genialidade, eu acredito que ela vem da generalização e não da especialização. Quanto mais coisas você aprende, mais coisas você consegue se conectar. Então você vê, por exemplo, Steve Jobs, um gênio da atualidade. O que ele fez? Ele misturou caligrafia com computação. Né? O próprio Richard Bandler e o Grinder era o quê? Linguagem e computação. Então você vê que teve uma entrevista recente com o Elon Musk. E ele também falou que para ele criar as coisas, ele sempre estudou 2 coisas que não tinham conexão e ele forçava o cérebro a criar conexão daquilo que não tinha, para criar uma coisa que ninguém tinha criado. Então eu acredito que a genialidade, ela é plausível de você transformar uma pessoa que não é genial em genial. Eu acredito que se você colocar ela no ambiente correto e incentivar ela com os incentivos corretos, o cérebro por conta própria cria a genialidade nas pessoas. Então todo mundo pode ser genial. Entendi. E uma coisa que surge muito de perguntas no nosso Instagram, no nosso Facebook, é a questão de propósito. Para você, existe uma relação próxima de propósito e genialidade e às vezes até criatividade? Eu acredito que tem gente que tem bons propósitos e elas não são criativas e elas não são geniais. Então, eu acho que o propósito é o que eu vou fazer da minha vida, por que eu estou aqui. E muita gente fala que você tem que ter um propósito de vida. Eu acredito que não. Eu acredito que você pode mudar o seu propósito. Eu acredito que até pessoas muito geniais, muito criativas, elas mudam o propósito muito rapidamente. Elas não ficam, é isso. Elas são amplas. E elas pensam de maneiras diferentes. E por quê? O propósito delas está mudando. Algumas vezes elas pensam, eu quero isso, e de repente uma outra coisa chamou atenção e ela foi para essa outra coisa, e daí ela foi para outra coisa, e de repente ela mistura tudo isso e vira genial. Então, meu propósito, hoje em dia, eu acredito que já tive tantos propósitos, eu acredito que eu posso ter mais propósitos, eu não preciso ter o propósito da minha vida, mas eu sei que nesse momento exato, nesse período exato, eu tenho um propósito. E pode ser que daqui uma semana eu mude de propósito, e tudo bem. Eu acredito que tudo bem isso encontrar um outro propósito. Vai que tem uma coisa mais interessante. Se tiver uma coisa mais interessante, é óbvio que eu vou querer saber mais. É óbvio que eu vou mudar minha vida. Né? E crença é muito isso. Eu não acredito que tem crenças reais. Eu acredito em crenças úteis. Se você tem uma crença que está sendo útil para você, mantém. Quando ela deixar de ser útil, acabou. Muda. Procura uma outra melhor. Né? Então, eu acho que essa mesclagem de propósito e criatividade é uma coisa que, se eu pensar bem, eu consigo até criar conexões entre elas. Sim. Pelo processo da criatividade. Mas elas são coisas totalmente diferentes para mim. Maravilha. Maravilha. Então você ficou com um super gênio da programação neurolinguística falando sobre genialidade. E para você, o que é genialidade? E eu agradeço o Cláudio Lara de coração por essa entrevista. Imagina, obrigado. Obrigadão, gratidão.